Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo de Evangelho. Hoje nós estamos recebendo a Cláudia Rosalém, de Santa Gertrudes. A Cláudia é de Rio Claro, mas agora está em Santa Gertrudes, residindo. A Cláudia trabalha na Associação Espírita Francisco Cândido Xavier, Casa Chico, em Santa Gertrudes, né, Cláudia? Faz palestras em várias casas e hoje é a nossa convidada. Nós temos o prazer de recebê-la. E ela vai falar para nós sobre o orgulho como obstáculo espiritual. Então, sejamos todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa reunião. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo, mais uma mensagem, buscando aprender e colocar em nosso coração, em nossa mente, os ensinamentos de Jesus, para que a luz se acenda para nós, para clarear a nossa caminhada, nos auxiliando aí a ser melhores, agirmos com mais acerto, compreendendo os ensinamentos e buscando trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, pondo em prática, auxiliando ao nosso redor, para que tudo seja mais suave para todos nós, que caminhando juntos podemos ir bem mais longe, atingir os nossos objetivos, que é a perfeição e a felicidade. Mestre Jesus, esteja conosco, com cada um de nós, para auxiliar-nos na compreensão da mensagem desta noite, que nós possamos, envolvidos nesse amor que vem de Ti, possamos compreender, assimilar, e daqui sair para colocar no nosso dia a dia, com os nossos semelhantes, em todos os lugares por onde estivermos, que possamos levar a sua mensagem, seus ensinamentos, através das nossas atitudes, do nosso proceder. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esta noite, que assim seja. Cláudia, seja bem-vinda, seja à vontade. Obrigada. Bom, boa noite para aqueles que eu não falei. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, de poder estar aqui com vocês para compartilhar das nossas reflexões. Então, é sempre uma alegria para mim poder vir aqui pela primeira vez e estar com todos vocês. E peço também licença para a espiritualidade que coordena esta casa, para que a gente possa trazer as nossas reflexões, iniciar os trabalhos desta noite. Bom, como ela já disse o tema, né? É um tema gostoso de conversar, porque mexe com a gente, e eu sinto que a Casa Espírita, as reflexões do Evangelho, os ensinamentos do Mestre, eles estão aí para mexer conosco, né? Porque se não mexe, parece que não surte efeito na nossa vida. Então, as reflexões desta noite, elas foram extraídas do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os bem-aventurados os que são misericordiosos, e também vamos trazer alguma coisa do Livro dos Espíritos, lá do terceiro caderno, que fala da lei do progresso. Na maioria das palestras que nós vamos nas casas espíritas, quando iniciamos na doutrina, a gente sempre ouve falar que nós precisamos fazer a reforma íntima, não é?
tão conhecida, tão falada no movimento espírita, a reforma íntima, nos melhorarmos, domarmos as nossas imperfeições. Eu digo domar porque eliminar, ao meu ver, é impossível, porque são experiências que nós trazemos, são as personas que existem em nós, espíritos, que trazemos aí de histórias, de vivências milenares, que estão conosco, não tem como tirar de dentro de nós, mas nós conseguimos domá-las, como a gente doma um cavalo, né? A gente bota a rédea nele, segura, a gente está no comando. Então, as imperfeições, elas precisam ser domadas, equilibradas na nossa vida e não eliminadas, porque a gente não vai conseguir tirar sentimentos, vivências, histórias que estão aí enraizadas há milênios em nós, espírito, né? Então a gente sempre ouve dizer que precisamos fazer a reforma íntima para conseguir domar essas imperfeições, ainda nessa existência, ou se não, começar agora essa reforma. E nós sabemos que essas imperfeições são elas que nos impedem de nos tornarmos pessoas melhores, de termos aí uma vida mais leve, mais tranquila, de termos relacionamentos mais saudáveis, porque, como eu já disse, elas são trazidas de existências passadas e alimentadas porque na época nós não tínhamos o conhecimento e as condições de entender, né, de combatê-las, mas hoje nós já temos, né? Então, essas imperfeições, elas são de vários tipos e elas contribuem para que sejamos pessoas difíceis no nosso dia a dia, nos impedindo aí de evoluirmos e de nos melhorarmos. E aí a gente pode perguntar, quais são elas? Qual a gente possui? Em que grau a gente possui? Como identificar essas imperfeições para que sejam trabalhadas? Então, hoje nós vamos trazer algumas delas, as mais comuns, das quais nós lidamos aí no nosso dia a dia, né? E para início, eu conto uma metáfora, para que a gente possa ilustrar e fica mais fácil de entender das quais imperfeições nós estaremos falando hoje. Então, nessa metáfora, conta-se que um casal, ao chegar do trabalho em casa, encontrou a porta aberta e o casal ficou assustado, achando que tinham ladrões invadido a casa. E aí, ao entrarem na porta, eles depararam com um homem forte, saudável, com um corpo de halterofilista, e parou o casal e disse: calma, não fiquem nervosos, não somos assaltantes, somos velhos conhecidos e estamos em toda parte do mundo. E a mulher pergunta: mas quem são vocês? E ele responde: eu sou a preguiça. Estamos aqui e iremos nos apresentar para que vocês escolham um de nós para saírem definitivamente de suas vidas. Aí a mulher responde: mas como você pode ser a preguiça se você tem um corpo de atleta que vive praticando esportes? E ele responde: a preguiça é forte como um touro e pesa tonelada nos ombros dos preguiçosos. Com ela ninguém pode chegar a ser um vencedor. E aí o casal entrou num canto da sala. Uma mulher curvada, com uma pele muito enrugada, que mais parecia uma bruxa, se apresentou e disse: olá, eu sou a Luxúria. O homem falou: luxúria? Não é possível. Você não pode atrair ninguém com essa feiura. E ela responde: não há feiura para a luxúria. Sou velha porque existo há muito tempo entre os homens. Sou capaz de destruir famílias inteiras, trazer doenças, perverter crianças. E sou astuta e posso me disfarçar na mais bela mulher ou homem que você já viu. E aí, no outro canto da sala, um homem mal cheiroso, vestindo uns maltrapilhos de roupas que mais parecia um mendigo, se apresentou e disse: eu sou a cobiça.
Por mim, muitos já mataram e já abandonaram famílias. Sou tão antigo quanto a luxúria, mas eu não dependo dela para existir. Tenho essa aparência de mendigo porque por mais bem vestido que eu me apresente, por mais rico que eu apareça, com joias, dinheiros, carros luxuosos, ainda assim me verás desta forma, porque a cobiça ela está tanto dentro do pobre quanto do rico. Num outro espaço, uma mulher se apresentou e disse: eu sou a gula. Só que essa mulher, ela era lindíssima, tinha um corpo escultural, uma cintura fininha. Seus contornos eram perfeitos e tudo no seu corpo tinha harmonia, formas e movimentos. Aí ela chegou a assustar a dona da casa, onde a dona responde assim: ué, eu sempre pensei que a gula fosse gorda. E ela fala: isso é o que vocês pensam. Sou bela e atraente, porque se assim não fosse, seria muito fácil livrar-se de mim. Minha natureza é delicada. Normalmente sou discreta. Quem tem a mim não se percebe. Mostro-me sempre disposta a ajudar aqueles que querem manter a forma, mas na verdade faço tudo ir de maneira sutil. Destruo o prazer de viver, destruo a beleza do corpo e também por mim muitas famílias destruíram-se em busca da luxúria. Sentado numa cadeira, num canto da sala, um senhor, também velho, mas com um semblante sereno, suave, uma voz doce, movimentos leves, se apresentou e disse: eu sou a ira. Alguns me conhecem como cólera. Tenho muitos milênios também. Não sou homem nem mulher, assim como os meus companheiros aqui. Aí a dona da casa falou: ira? Mas você parece mais um vovô que todos gostaríamos de ter? E ele responde: e a maioria me tem. Mato com crueldade, provoco brigas horríveis a ponto de destruir cidade quando me aproximo. Sou capaz de eliminar qualquer sentimento diferente de mim. Posso estar em qualquer lugar e penetrar nos mais protegidos lares. Pareço calmo e sereno para mostrar-lhe que a ira pode estar em qualquer lugar aparentemente manso. Posso também ficar contido no íntimo das pessoas, sem me manifestar, provocando úlceras, cânceres e as mais terríveis doenças. Uma jovem estava num outro canto e ela possuía uma coroa de ouro, cravada de brilhantes, um bracelete cheio de brilhante, uma roupa mais parecia uma princesa rica e poderosa. Se apresentou e disse: eu sou a inveja. Faço parte da história do homem desde a sua aparição. Mas como inveja? Disse a mulher. Você é bonita e parece ter tudo o que deseja? Ah, tem os que são ricos, os que são poderosos, disse ela, os que são famosos e os que não são nada disso. Mas eu estou entre todos. A inveja surge pelo que não se tem. E o que não se tem é a felicidade. Pois felicidade depende de amor. E isso é o que mais carece a humanidade. Por causa de mim, muita destruição já houve, mortes e sofrimento. Onde eu estou, está também a tristeza. Enquanto esses invasores iam se apresentando, um garotinho de 5 ou 6 anos corria pela casa, sorridente, de aparência inocente, bem características das crianças. Olhos vivos e enigmáticos, prestando atenção a tudo o que estava acontecendo no ambiente. Quando ele foi indagado pelo dono da casa, falou: ei, garoto, o que você faz aqui junto desses que parecem a personificação do mal? O garoto responde com um sorriso largo e um olhar profundo. Ele fala: eu sou o orgulho. Orgulho? Disse o homem. Mas você é apenas uma criança, tão inocente quanto todas as outras? Nesse momento, o semblante do garoto tomou um ar de seriedade que chegou até a assustar o casal.
E ele responde: o orgulho é como uma criança mesmo. Mostra-se inocente e inofensivo. Mas não se enganem, sou tão destrutivo quanto todos os outros aqui. Quer brincar comigo? E nesse momento, a preguiça interrompe o diálogo e fala: bom, nós já nos apresentamos e agora queremos que vocês escolham qual de nós sairá definitivamente da vida de vocês. O homem da casa diz: bom, nos deem aí 10 minutos para nós refletirmos. Muito bem, o casal foi para um outro cômodo, lá fizeram algumas considerações e retornaram. E aí, a gula pergunta: qual é a resposta? E o casal responde: queremos que o orgulho saia de nossas vidas. Nesse momento, o garoto, com um olhar fulminante para o casal, porque ele queria continuar ali, porém, respeitando a decisão, dirige-se para a porta de saída. E os outros, em silêncio, cabeça baixa, iam acompanhando o garoto, quando o homem da casa pergunta: ei, vocês vão embora também? Aí o menino agora, com um ar severo e com uma voz forte de um orador experiente, diz ao casal: escolheram que o orgulho saíssem de suas vidas e fizeram a melhor escolha. E continuou dizendo: todos os outros irão comigo, porque onde não há orgulho, não há preguiça. Porque os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer para viver, não percebendo que na verdade eles vegetam. Ele diz: onde não há orgulho, também não há luxúria, porque os luxuriosos, eles têm orgulho dos bens que possuem e julgam-se merecedores de possuir tudo que lhe convém, não percebendo que na verdade são objetos do instinto. Onde não há orgulho, também não há cobiça, porque os que cobiçam têm orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra, invejando a felicidade alheia, não percebendo que na verdade são instrumentos do dinheiro. Onde não há orgulho, também não há gula, porque os gulosos se orgulham de suas condições e jamais admitem que o são. Arrumam desculpas para justificar a gula, não percebendo que na verdade são marionete dos desejos. Onde não há orgulho, também não há ira, porque os irados se orgulham de não serem passíveis e jamais abaixam a cabeça diante de qualquer situação. São incapazes de permitir que a vida lhe proporcione lições de aprendizado, não percebendo que na verdade a sua ira é resultado das suas próprias imperfeições. E onde não há orgulho, também não há inveja, porque os invejosos sentem orgulho ferido ao ver o sucesso alheio. Precisam constantemente superar os demais nas conquistas, não percebendo que, na verdade, são ferramentas da insegurança e da falta de amor à vida. E disseram adeus. Saíram todos sem olhar para trás e bateram a porta. E um raio de luz invadiu o ambiente, porque o casal haviam domado as suas imperfeições morais e adquiriram condições de se tornarem pessoas melhores. Esta é somente uma metáfora para ilustrar umas das nossas imperfeições, as mais comuns. Em outras filosofias, pode-se dizer que elas são os 7 pecados capitais, né? Mas nós temos outras tantas necessárias também do trabalho. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que o orgulho é a origem de todas as imperfeições. É ele que desencadeia todos os males. Esse garotinho aí da história. E lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles, né? Qual é o maior obstáculo ao progresso? E eles respondem: o orgulho e o egoísmo, referindo-se aí ao progresso intelectual, né? Porque ou melhor, referindo-se aí ao progresso moral, porque o intelecto, ele avança, né? Ele vai além da moral. Quantas pessoas aí, por exemplo, que nós conhecemos, que tem 2, 3 faculdades, conhece aí os livros da doutrina espírita, decore salteado,
mas não vive aquilo na sua vida, né? São os fariseus. Então, o intelecto avança, a inteligência artificial até nós temos hoje. Mas e o moral? Né? Então, é ele que entrava o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. E não é difícil nós identificarmos essa verdade. Porque, olha, é por orgulho que nós discutimos, é por orgulho que nós brigamos, é por orgulho ferido que nós nos magoamos, é o orgulho que dificulta o perdão. Né? E se a gente fosse falar do perdão, aí daria outra reflexão, né? Porque se nós soubéssemos o benefício que o perdão nos traz, quanto amor ele proporciona aí para o nosso corpo, né? Quanto benefício próprio ele produz quando nós perdoamos. Tem uma frase que diz: quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Né? Quer ser feliz para sempre? Perdoa. Porque a vingança é tão passageira, né? Que não vale a pena. Depois vem o peso, né? Nas nossas costas, na nossa consciência. E é importante nós notarmos que o orgulho, ele é um exagero do amor próprio. E o amor próprio é necessário para nós. Você deve amar a si mesmo, né? Senão nós não conseguiríamos amar o outro. Mas o orgulho exagera esse sentimento, que deixa de ser amor. Por isso que tem que ter um equilíbrio. Todos os sentimentos na nossa vida temos que ter em equilíbrio. Porque o orgulho, de acordo com o dicionário, ele diz lá no dicionário, que não é espírita, ele diz que é um sentimento de dignidade pessoal. Aí tudo bem, a gente tem que ter orgulho, né? O amor próprio, quer dizer. Só que de conceito exagerado de si mesmo. É um amor próprio inflado. E ele surge quando tomamos uma decisão pensando somente em nós próprios. Né? Ou quando nós pensamos que somos superiores ao outro. E aí esse sentimento alimenta as nossas ilusões a respeito da nossa vida e pode até prejudicar aí os nossos objetivos futuros, caso ele não seja domado, equilibrado. No meu entendimento, a palavra orgulho, em momento algum, soa um significado positivo. Como muitas vezes nós dissemos, né? Eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho, você conseguiu um emprego, nossa, que orgulho, passou na faculdade. Não é assim que a gente fala? Então, ao meu ver, ele não soa como algo positivo, como algo bom. Né? Porque o orgulho, para mim, o orgulho nessa forma, ele é equivocado. Porque o orgulho é um mal enraizado em nós. O orgulho e o egoísmo é o oposto da humildade. No lugar de nós sentirmos orgulho, nós podemos ter alegria, contentamento, satisfação, né, que a gente tem dos filhos, da profissão, satisfação consigo mesmo. O problema é saber o limite desse sentimento. Eu tenho alegria, satisfação, por exemplo, do meu filho, mas eu não posso achar que ele é melhor que o filho do outro. Eu sou bem-sucedido na vida material, mas eu não posso passar por cima daquele que ainda não é. Às vezes a gente é muito satisfeito conosco mesmo quando a gente consegue atingir, realizar um objetivo, mas eu tenho que tomar cuidado para não me achar mais do que eu sou na verdade. Porque somos todos iguais. Alguns mais conhecimento, mais intelecto do que o outro, mais moral do que o outro. Porque muitas vezes nós temos uma falsa ideia da nossa natureza, do passado e do futuro. A gente esquece que a gente é espírito. A gente acha que a gente é isso aqui. A gente está aqui, que essa é a nossa vida, mas a gente está aqui de passagem. Né? Muitas vezes nós esquecemos de onde nós viemos. Acreditamos ser mais do que a gente é. E não sabendo para onde nós vamos, porque a gente também acaba esquecendo, nós voltamos toda a nossa atenção aqui para essa existência. Nos nossos comportamentos, como se fosse a única.
Talvez a manifestação mais comum do orgulho é no nosso dia a dia, seja de não saber perder. Isso acontece todos os dias conosco, é que a gente não para observar. Nós não queremos perder nada para ninguém, nós não aceitamos perder. Veja, olha, a gente não quer perder uma discussão, a gente não quer que o outro carro na rodovia nos ultrapasse, a gente não quer perder a promoção na empresa, a gente não quer perder o cargo nosso nas instituições onde nós trabalhamos, a gente não quer perder o namorado, a gente não quer perder o final da novela, a gente não quer que o nosso time perca, a gente não quer perder nem no para o ímpar. Quem que joga para o ímpar para perder? A gente não joga. A gente não quer perder nada, nunca. Na fila do supermercado, a gente não quer que ninguém ultrapasse a gente. Poxa, eu tô aqui faz meia hora, chegou e cortou minha frente? Como? Quem que ela pensa que ela é? Só que nós somos práticos em criar mecanismos de fuga, achando as mais diversas desculpas para diminuir as nossas imperfeições. Mas nós não deixamos um cisco passar desapercebido no olho do outro. Já se passaram mais de 2022 anos, né? E nós ainda não entendemos a lição que o Mestre Jesus nos trouxe na parábola do arqueiro. Está lá no capítulo 10 do Evangelho, do arqueiro e da trave. E a maioria de nós faz vista grossa diante das nossas imperfeições. A gente não quer olhar para elas. E muitas vezes nós só nos damos conta quando nós temos alguma, quando nós erramos e alguém aponta o nosso erro, o nosso equívoco, as nossas falhas. E mesmo assim são muitas nossas reações. Algumas vezes nós até reconhecemos, reconhece que errou, mas algumas nós não admitimos publicamente. Outras nós não concordamos. Mostramos a nossa opinião contrária. Nos melindramos. Em outras atitudes mais infelizes ainda, nós nos revoltamos contra aquele que ousou apontar o dedo para a nossa imperfeição. E geralmente são essas pessoas mais íntimas nossas. São nossos familiares, nossos melhores amigos, que nos querem bem. E muitas vezes a gente perde uma amizade de 20 anos, de 30 anos. Perde às vezes amizade com um parente por causa de conflitos de ideias, de opiniões, de pontos de vista, por puro orgulho. E é comum na doutrina espírita nós ouvimos que nós nascemos simples e ignorantes, não é? Que um dia chegaremos à perfeição. Mas a grande tarefa que todos nós temos aqui na Terra, que eu entendo que é uma escola, é uma oficina de trabalho, é um hospital de almas, é a nossa evolução espiritual, que nós vamos realizando aí ao longo das nossas existências. Porque uma das dificuldades que ainda existe na humanidade é enxergar o mal no outro sem antes olhar para nós mesmos. É nos acharmos melhores que os outros, achando que a nossa vida é somente essa, como eu já disse, né? Do berço ao túmulo. Só isso aqui, mais nada. E que nós não teremos que rever os nossos atos quando partirmos para a pátria espiritual. Ai, quanta lamentação será lá, não? No mundo espiritual. Quando nos depararmos lá com a nossa consciência e ver quanta coisa a gente podia ter feito, podia ter dito ou não ter dito. Décio Iandoli, um palestrante médico, oncologista, espírita, eu assisti uma de suas palestras e ele contou que quando ele vai conversar com os pacientes dele em estado terminal de câncer, ele contou que nenhum deles se arrependeu no diálogo de dizer que, eu me arrependo de não ter ido fazer uma viagem para Dubai, né, ou para o Nordeste. Eu me arrependo de não ter comprado um carro novo, de ter reformado a minha casa. Nenhum deles reclama disso. Todos eles dizem que eles se arrependem de não ter dito, por exemplo, eu te amo para a pessoa que convive com você.
para um irmão, para uma irmã, de não ter perdoado aquele amigo ou aquele familiar, de não ter ficado mais tempo com a sua mãezinha idosa, assistindo aquela novela chata, segurando na mão dela ali 5, 10 minutos que fosse. Né? Quanta coisa a gente podia ter feito para o outro e não fizemos por causa do interesse pessoal, por preguiça, por orgulho, que falou mais alto. E lá no Evangelho, no capítulo 10, lá eles nos dizem que nós precisamos nos olhar no espelho, nos transportarmos para fora de nós e nos considerarmos uma outra pessoa, a julgar a si mesmo, nos perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo, falando o que eu falo e o que eu faço? Né? A gente tem que refletir sobre isso. E lá fala que recomenda-se domar as imperfeições em nós, para que as virtudes que são ainda adormecidas, que nós temos muitas virtudes, gente. Nossa, a gente tem tanta virtude. Deus nos fez para o amor, para a alegria, para o compartilhamento, para sermos um dia perfeito. Temos uma centelha divina dentro de nós. Então tem muita coisa boa dentro de nós. Só está adormecido, encoberto ainda pelo orgulho, pelo egoísmo. Está esperando só que aflore isso. Só que não é de um dia para o outro, né, que nós vamos conseguir domar essas imperfeições aí que nos acompanha já há milênios. Mas é um trabalho no dia a dia. De que jeito? Sendo mais generoso, mais caridoso, com humildade, trabalhando mais o amor, o ceder um pouco, o doar um pouco. Então a gente fazendo isso, cada dia um pouquinho, vai demolindo aos poucos os altares elevados do orgulho. Só que daí tem um porém. A gente não pode mais ser conivente com nós mesmos nos dias atuais. A gente, nessa atual encarnação, nós não podemos mais alegar ignorância, podemos? Falta de conhecimento? Não mais. Né? Já passou do tempo da gente dizer, eu sou assim. A gente escuta muita gente falar, eu sou assim, quer, não quer, entra na fila. Né? Você é assim? Pois bem, deixa de ser, muda. Temos que nos esforçarmos para sermos melhores, hoje ainda. Exercitar a caridade como entendia Jesus, que é o BIP da doutrina, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E nós temos diversos exemplos de que é possível. Nós temos Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo. Mas Jesus está muito longe, nossa, um espírito de luz, como é que eu vou me comparar a ele? Tudo bem. Então, nós podemos encontrar na nossa literatura espírita, na história da humanidade, diversos exemplos mais próximos a nós. Temos Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Madalena, Pedro, tantos outros, Chico, e tantos outros aí, espíritos que se esforçaram para ser melhores. Como disse o Chico uma vez, né? Nós não podemos mudar o início da nossa história. Está feito já. Mas qualquer um pode mudar o final dela. Então nós não podemos mais alegar ignorância ao dizer, eu não consigo mudar. Eu sou assim e é muito difícil mudar. Hahnemann, lá no capítulo 9, no item cólera, ele nos diz lá no finalzinho que o homem não se conserva vicioso senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei de progresso. Então, é possível ainda nessa existência, um pouquinho que seja, a gente melhorar. Muitas vezes nós dissemos que nós não conseguimos por falta de boa vontade. E porque nós não queremos abrir mão
dos velhos hábitos. Incomoda abrir mão de hábito, incomoda mudar a alimentação, incomoda ter que fazer atividade física para a saúde, incomoda às vezes preguiça de estudar. Vou ter que estudar, vou ter que participar do grupo da casa espírita para estudar. Nossa, não é assim? Às vezes tem online, a gente tem preguiça de acompanhar um estudo online. Incomoda ter que deixar de fazer fofoca. Nossa, para se segurar, para não falar mal da vida do outro, é tão difícil. Não é? Então, é porque a gente não quer abrir mão dos velhos hábitos. E lá na questão 909, Kardec pergunta aos espíritos, né? Pode o homem vencer suas más tendências pelos seus esforços? Nós queríamos a resposta. Depende, talvez... Por que não? Não sei. A gente queria uma resposta sim, mas não. Eles foram taxativos, diretos. Sim. E algumas vezes, com fracos esforços, é a vontade que lhe falta. Então a gente não pode mais alegar que não é possível. Eles disseram para nós. Né? E aí a gente pode se perguntar, né? Como é que a gente vai querer que o reino dos céus esteja na terra? Como disse Jesus lá no livro Boa Nova, enquanto houver um ser humano sofrendo pela indiferença, pela falta de amor, não haverá reino de Deus na terra. Então a gente pergunta, quando haverá mundo regenerado? Se a regeneração começa primeiro por nós. Porque o mundo ele se transforma com boas ações. E para isso nós precisamos mudar os nossos hábitos, as nossas ações, domando as nossas imperfeições. Nós podemos fazer diferente. Agir com mais amor, tratar os nossos irmãos como nós gostaríamos de sermos tratados, exercer um trabalho no bem, trabalhar em uma ação, numa causa voluntária, num trabalho na casa espírita, em qualquer instituição, nos dedicando, nos comprometendo com o bem, doando um pouco de nós. Isso é domar as nossas imperfeições. É colocar água limpa dentro de um vaso sujo. Vai chegar uma hora que essa sujeira vai sair. Agora, se colocar água limpa e água suja, vai estar sempre sujo. Então, é um processo de limpeza. Com isso, a gente vai atraindo para perto de nós somente coisas boas, porque a energia muda. Quando a gente muda o pensamento, muda a atitude, muda um hábito, as coisas mudam ao nosso redor. Né? As portas começam a se abrir. Quando a gente começa a praticar os mandamentos do Cristo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos nos sentindo mais felizes e com isso tudo ao nosso redor fica melhor. Não há fórmula mágica para mudar um hábito tão entranhado em nós. É um exercício diário. E aí a gente pode perguntar, como que eu faço isso? Primeiro, aquilo que eu falei no início, reforma íntima. Analise a si mesmo. Observa o que você sente quando uma pessoa se aproxima, quando você sente uma apatia por alguém, quando você se irrita com alguém. Olha para dentro de você, não olha para a pessoa, olha para você. Faça boas leituras, participe de grupos de estudos na casa espírita para adquirir mais conhecimento da doutrina que nos ajuda a nos conhecer melhor. Como eu já disse, hoje tem estudos online para quem quiser. Seja mais tolerante. Aceite perder de vez em quando. E Emmanuel nos diz que para nós extirparmos as imperfeições que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, como também o trabalho de esforço de nós mesmos. Então, transformação íntima é um hábito, é uma escolha de uma vida. Se nós aplicarmos os ensinos morais do Cristo, que o Espiritismo nos ensina tão bem em nosso próprio coração, né, nós vamos mudar. E o que são os ensinos morais? É a regra do bem proceder. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Não faça nada de errado. Faça o que você tem que fazer por dever.
E aí você vai se tornar uma pessoa melhor na convivência consigo mesmo e com os outros. Porque vejam bem, as imperfeições morais que todos nós trazemos, a maioria delas gera sofrimento no campo dos nossos relacionamentos. Você conhece alguém que foi internado numa clínica psiquiátrica por não conseguir resolver uma questão de matemática? Conhece alguém? Eu não conheço. Ele foi ali recolhido por motivos de relacionamento consigo mesmo, de não saber lidar com as suas emoções, de não se conhecer. Né? Porque dificuldades na vida nós iremos ter. Né? Se nós formos esperar ficarmos sem dificuldades, sem problemas para começar a fazer um trabalho, a gente vai ficar atrasado na fila. Você vai evoluir de qualquer forma. A lei de progresso está aí. E como dizia Chico, todos nós evoluiremos, desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. É uma escolha, né? Ou a dor ou o amor. É preferível o amor. E o Chico também dizia: agradeço todas as dificuldades que enfrentei, porque se não fossem por elas, eu não teria saído do lugar. E ele fala: as dificuldades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Emmanuel sempre me ensinou assim: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. E se não são, não liguem para elas. Como Manolo Quezada dizia, né? Seja um chuveiro, né, que não esquenta. E se esquenta, ou melhor, que não liga. E se ligar, não esquenta. Um chuveiro velho. Seja que nem um chuveiro velho. Não liga. E se ligar, não esquenta. A gente tem que ser assim. Porque se está falando de você, você reflete, é verdade? Então fica quieto. Não se melindra. Não deixa o orgulho extravasar. E se é mentira, você sabe que é mentira? Também não liga a mentira. Você sabe. Né? Você, a sua consciência sabe e Jesus sabe se é verdade ou não. Então, concluindo, não use da lamentação. Tiremos a lamenta, vamos ficar só com a ação. A ação no bem ao próximo, no bem a si mesmo. Né? Ou aquela dificuldade que te ajuda a crescer, não lamente por ela. Vença esse garotinho com aparência inocente aí da história, que está dentro de nós, de cada um de nós. E eu finalizo com um poema belíssimo de Maria Dolores, onde ela diz: não deixe para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensas ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, pedindo-te um gesto amigo, que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não guarde outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver no caminho, não guardes ressentimentos. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes nem lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Então, que possamos usar do nosso tempo que temos aqui ainda encarnados para domar as nossas imperfeições e poder amar mais, como Jesus nos ensinou. Porque só o amor cobre a multidão de pecados que ainda habita dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz e obrigada pela atenção.